Enzo Fernandes está vivendo um daqueles momentos que fazem qualquer jogador olhar para trás e pensar: tudo isso valeu a pena. Porque antes dos grandes jogos, dos títulos, dos milhões e dos holofotes, existia um garoto que simplesmente queria provar que tinha capacidade para chegar ao topo. E talvez seja justamente por isso que a história do Enzo seja tão interessante. Ele não apareceu do nada. Ele foi construindo sua carreira aos poucos, enfrentando pressão, críticas e muita expectativa. E hoje tudo aquilo que ele passou começa a fazer sentido. Mas para entender o momento atual do Enzo, precisamos voltar um pouco no tempo. O argentino começou a chamar a atenção pelo seu futebol, principalmente pela qualidade no passe, inteligência para ocupar espaços e capacidade de controlar o meio-campo. Ele não era aquele jogador que precisava fazer uma jogada impossível a cada 5 segundos para chamar a atenção. Enzo fazia algo diferente. Ele fazia o jogo acontecer. E foi justamente esse estilo que fez com que grandes clubes começassem a prestar atenção nele. Quando chegou ao futebol europeu, a cobrança aumentou. E aumentou muito. Porque uma coisa é ser destaque quando poucas pessoas estão olhando. Outra coisa é fazer isso quando milhões de torcedores estão esperando que você seja decisivo. E foi aí que começou uma das fases mais importantes da carreira dele. Enzo passou a jogar em um dos maiores palcos do futebol mundial. Cada erro era analisado. Cada passe errado virava crítica. Cada grande atuação aumentava ainda mais as expectativas. Mas ele continuou. E então veio um dos momentos que mudou completamente sua carreira. A Copa do Mundo. Vestindo a camisa da Argentina, Enzo ganhou ainda mais destaque. Ele mostrou personalidade, qualidade e uma maturidade impressionante para um jogador tão jovem. E quando a Argentina conquistou o Mundial, o nome de Enzo Fernandes já estava definitivamente entre os jogadores mais comentados do planeta. Só que existe um detalhe. Quando você chega ao topo, todo mundo começa a esperar que você permaneça lá. E é aí que começa a verdadeira pressão. Depois da Copa, Enzo chegou ao Chelsea cercado de expectativas gigantescas. O valor da transferência aumentou ainda mais a cobrança. E quando um jogador custa uma fortuna, muita gente deixa de enxergar o jogador e começa a enxergar apenas o preço. Se ele joga bem, era obrigação. Se joga mal, foi dinheiro jogado fora. E essa pressão pode ser enorme. Mas Enzo continuou trabalhando. Continuou tentando melhorar. Continuou buscando seu espaço. E aos poucos, começou a mostrar novamente por que os grandes clubes haviam apostado nele. Porque futebol não é apenas sobre talento. É sobre adaptação. É sobre mentalidade. É sobre conseguir continuar quando as coisas não estão acontecendo exatamente como você imaginava. E é justamente aqui que entra a frase: você colhe aquilo que planta. Enzo plantou trabalho, plantou dedicação, plantou confiança, plantou experiência. E agora começa a colher os resultados. Talvez nem tudo tenha acontecido da maneira que ele imaginava. Talvez algumas fases tenham sido mais difíceis. Talvez algumas críticas tenham doído. Mas todas essas experiências fizeram parte da construção do jogador que ele é hoje. E existe uma coisa que muita gente esquece. Carreira de jogador não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Você pode ter uma fase ruim, pode ser criticado, pode perder espaço, pode cometer erros, mas isso não significa que sua história terminou. Às vezes, é justamente nesses momentos que um jogador aprende mais, e Enzo teve que aprender isso na prática. Hoje, quando ele entra em campo, já não é mais aquele garoto desconhecido que precisava provar que podia jogar em alto nível. Agora existe outra responsabilidade: manter o nível. E isso pode ser ainda mais difícil, porque todos já conhecem seu nome, todos sabem do que ele é capaz, todos esperam grandes atuações. Mas talvez seja exatamente essa pressão que faça Enzo continuar evoluindo. E quando olhamos para toda essa trajetória, fica difícil não perceber uma coisa. Aquele garoto que começou sonhando em chegar ao topo realmente chegou. Mas ele ainda não terminou sua história. Porque títulos podem ser conquistados. Grandes jogos podem ser esquecidos. E números podem mudar. Mas a evolução de um jogador é algo que fica. E talvez essa seja a maior lição da história de Enzo Fernandes. Não importa apenas onde você começa.
Importa o quanto você está disposto a trabalhar para descobrir até onde consegue chegar. Ele plantou quando quase ninguém estava olhando. Trabalhou quando as coisas não eram perfeitas. Enfrentou pressão quando todos esperavam resultados imediatos. E agora está começando a colher. Só que existe uma pergunta que fica: até onde Enzo Fernandes ainda pode chegar? Porque se tudo isso foi apenas o começo, talvez o melhor capítulo da história dele ainda nem tenha sido escrito. E você? Acha que o Enzo Fernandes ainda pode se tornar um dos melhores meio-campistas do mundo? Comenta aí.